A Polônia continua a ser um dos países mais religiosos da Europa, com apenas 1% da população se identificando como ateu. O catolicismo domina, embora a prática religiosa tenha diminuído. O Código Penal protege o sentimento religioso com multas potenciais de até 5.000 zloty, cerca de R$ 6.625,18, ou prisão por insultos públicos a símbolos religiosos ou locais de culto. De acordo com o censo de 2021, 69,5% dos búlgaros são cristãos ortodoxos orientais e 10,7% são muçulmanos. Embora a religião ainda seja significativa, 3% identificam-se como ateus, provavelmente influenciados pelo passado comunista do país. A Lituânia continua sendo um país predominantemente católico, com 74% identificando-se como católicos apostólicos romanos em 2021. Enquanto 47% se consideram religiosos, apenas 6% são ateus. Com 6% identificando-se como ateus e 30% como não religiosos, os ucranianos enfrentaram desafios, inclusive na fé. Uma pesquisa de 2023, realizada pelo Centro Azamkov, descobriu que a fé em Deus aumentou 29% durante a guerra, enquanto apenas 7% perderam a fé. Embora 6% se identifiquem como ateus e 57% não sejam religiosos, a espiritualidade vietnamita é complexa. Muitos se envolvem em práticas como o culto aos antepassados e a crença em espíritos da natureza. E isso acontece mesmo entre aqueles que não se identificam com uma religião formal. Segundo pesquisas, 7% dos norte-americanos se identificam como ateus convictos. A crença cristã parece estar em declínio, especialmente entre os jovens adultos. Esta tendência está ligada ao aumento da diversidade e à exposição a diferentes visões do mundo entre os millennials e a geração cis. Outros 32% dos entrevistados norte-americanos identificarão-se como não religiosos. Embora 8% dos finlandeses se identifiquem como ateus, a Igreja Luterana continua a ser uma instituição cultural significativa. Apesar do declínio da crença religiosa, muitos finlandeses apoiam o ensino da religião cristã nas escolas e a preservação das tradições religiosas. No entanto, as gerações mais jovens, especialmente as mulheres, têm cada vez menos probabilidade de aderir às crenças cristãs tradicionais. Apesar dos conflitos religiosos, Israel tem muitos cidadãos não religiosos e ateus, com estimadamente 8% de ateus convictos. Segundo o jornal israelense Haaretz, o ateísmo está profundamente enraizado na sociedade israelense. Muitos judeus praticam alguns atos religiosos, mas consideram-se seculares, sem religião. Declarada a primeira nação ateia do mundo em 1967, sob o regime comunista de Enver Hoxha, a Albânia é conhecida pela sua tolerância religiosa. Hoje, 9% da população identifica-se como ateia e 30% como não religiosa, enquanto muçulmanos e cristãos albaneses coexistem pacificamente. De acordo com o relatório do MUJ de 2021, os maiores grupos religiosos na Letônia são luteranos 37%, católicos apostólicos romanos 19% e cristãos ortodoxos letões 13%. Apenas 9% se identificam como ateus. O ateísmo na Letônia está frequentemente ligado à influência intelectual báltico-alemã, enfatizando o secularismo e o seu foco exclusivo nas preocupações mundanas. Embora a Irlanda continue predominantemente católica, 69%, e apenas 9% se identifique como ateu, as recentes mudanças sociais indicam um afastamento dos valores tradicionais. No entanto, a influência da religião persiste, com 88% das escolas nacionais permanecendo só da alçada da Igreja Católica, segundo dados de 2023. Embora 10% dos austríacos se identifiquem como ateus e 22,4% não tenham religião, o país continua predominantemente católico, 55%. No entanto, a afiliação religiosa diminuiu nas últimas décadas. Os cristãos austríacos são obrigados a pagar um imposto eclesiástico, que é calculado como uma percentagem do seu rendimento. Embora apenas 10% dos canadenses se identifiquem como ateus convictos,
O censo de 2021 mostra um aumento significativo de indivíduos não religiosos. Mais de um terço, 37%, identificasse como agnóstico, ateu ou sem religião. Embora 58% dos estonianos se identifiquem como não religiosos, apenas 10% se declararam ateus. Muitos acreditam em espíritos ou forças vitais, e um número crescente abraçou o neopaganismo. A Igreja Luterana, embora seja maior, representa apenas 13% da população. Embora apenas 11% dos britânicos se identifiquem como ateus, 37,8% não são religiosos, de acordo com o censo de 2021. Segundo os pesquisadores, isto subestima o crescimento do ateísmo, já que muitos não crentes podem não se identificar como ateus. O projeto Explicando o Ateísmo de 2024 indica que a Grã-Bretanha entrou na sua primeira era ateísta. Uma pesquisa recente revelou que, pela primeira vez, mais noruegueses 39% não acreditam em Deus do que aqueles que acreditam 37%. Embora apenas 12% se identifiquem como ateus, a tolerância é incentivada desde tenra idade. As escolas públicas da Noruega incluem um curso obrigatório sobre religiões e filosofias mundiais, promovendo o respeito por todas as crenças, incluindo o ateísmo. O censo australiano de 2021 mostra um aumento significativo de indivíduos não religiosos, com 38,9% alegando não ter religião. Esta tendência é particularmente forte entre os jovens adultos. Embora 13% se identifiquem como ateus convictos, a tendência mais ampla sugere um declínio na filiação religiosa. Embora 14% dos alemães se identifiquem como ateus convictos, um estudo de 2012 descobriu que 52% dos alemães do leste se identificam como ateus, em comparação com 10% na Alemanha Ocidental. No geral, 46% dos alemães não têm religião, sendo a antiga Alemanha Oriental considerada a região menos religiosa do mundo. Em 2017, 46% dos dinamarqueses não acreditavam em Deus, enquanto 15% acreditavam com certeza absoluta. Embora 14% se identifiquem como ateus, muitos dinamarqueses ainda valorizam a Igreja da Dinamarca pelo seu significado cultural e histórico. Com mais de metade dos seus sacerdotes sendo mulheres, a Igreja tornou-se mais progressista, atraindo uma gama mais ampla de membros. O ateísmo na Espanha duplicou na última década, com 16% identificando-se agora como ateus. Um estudo de 2018 descobriu que 27% dos espanhóis são ateus, agnósticos ou não crentes. Sob a ditadura de Franco, o ateísmo aberto foi suprimido. No entanto, desde a transição democrática, a liberdade religiosa permitiu um aumento de crenças não religiosas. Embora 17% dos islandeses se identifiquem como ateus, a Igreja Luterana continua a ser a igreja estatal. No entanto, a afiliação e a prática religiosa diminuíram. Estudantes podem optar por não participar dos estudos religiosos e a blasfêmia não é crime. Um número crescente de islandeses está se voltando para o neopaganismo, procurando uma ligação à mitologia e à espiritualidade nórdica. Embora apenas 18% dos suecos se identifiquem como ateus, 55% das pessoas não são religiosas. A Igreja da Suécia, embora oficialmente reconhecida, desempenha um papel cada vez menor na sociedade. Muitos suecos optam por eventos de vida não religiosos, como cerimônias de atribuição de nomes, em vez de rituais religiosos tradicionais, como batizados. Na França, 21% das pessoas identificam-se como ateias e 29% não são religiosas, tornando-a uma nação altamente secular. A laicidade, um conceito que enfatiza a separação entre religião e Estado, levou a limites estritos à expressão religiosa na vida pública. No entanto, o islamismo, com mais de 5 milhões de seguidores, continua a ser uma presença religiosa significativa no país. Na Bélgica, 21% da população identifica-se como ateia e 43% não é religiosa. A Bélgica é uma das nações mais seculares do mundo, com forte apoio governamental a crenças e práticas não religiosas,
de acordo com o relatório sobre liberdade de pensamento de 2022 da Humanity International. Embora 23% dos sul-coreanos se identifiquem como ateus, uma parcela significativa ainda adere ao protestantismo, ao budismo e ao catolicismo. No entanto, fatores como desemprego, estruturas religiosas hierárquicas e aumento da utilização de smartphones podem estar contribuindo para o declínio da frequência religiosa. Embora 25% dos tchecos se identifiquem como ateus, 72% não são religiosos. Este secularismo remonta ao século XIX e à era comunista. Os tchecos apoiam fortemente questões sociais como o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo gênero, e são menos propensos a frequentar serviços religiosos ou a acreditar em Deus em comparação com outros países da Europa Central e Oriental. Embora 29% dos japoneses se identifiquem como ateus, as práticas e crenças religiosas continuam significativas. Muitos japoneses praticam rituais shintoístas, como oferecer comida ou água para homenagear os ancestrais. Além disso, o budismo, muitas vezes visto como um conjunto de ensinamentos éticos e não como uma religião, continua a influenciar a cultura japonesa. Embora dados sugiram que 30% da população de Hong Kong é formada por ateus convictos, o panorama espiritual do leste asiático é mais multifacetado. As práticas espirituais tradicionais asiáticas, muitas vezes não categorizadas como religião em termos ocidentais, são generalizadas. Por exemplo, 30% dos adultos de Hong Kong oram ou homenageiam Guanyi, uma divindade associada à compaixão. Apesar de 21% dos taiwaneses se identificarem como ateus, o panorama espiritual da região é mais complexo. Dados sugerem que 46% oram ou honram Buda e 87% acreditam em karma. Embora a religião possa não ser central na vida cotidiana para muitos, as crenças e práticas espirituais continuam a ser significativas. A promoção do ateísmo pelo Partido Comunista Chinês e as rigorosas regulamentações governamentais diminuíram a prática religiosa. Acredita-se que os números de ateus chegam a 67%. Apesar disso, as práticas espirituais ligadas ao budismo, ao taoísmo e ao confucionismo ainda são comuns.